Eu tenho tido ao longo da minha vida algumas perguntas. Eu tenho feito algumas perguntas para Deus e tenho dito: Deus, eu não entendo algumas coisas e muitas das coisas eu ainda não entendo, mas muitas Deus tem mostrado. Uma delas que eu tenho questionado diante de Deus é porque nós sofremos tanto muitas vezes, porque nós somos treinados tanto por Deus, porque muitas vezes nós como cristãos nós precisamos orar tanto, e por que a resposta demora para vir? E eu quero conversar nessa noite um pouco com vocês. Às vezes eu tento pregar, mas eu tenho forte em mim o ensino. Eu quero avisar se alguém tiver lá no telão, prepare-se, você vai mostrar muitos textos bíblicos nessa noite. E eu gostaria que vocês abrissem comigo. Eu vou estar conversando com vocês nessa noite sobre treinamento de Deus. Treinamento de Deus, Deus nos treinando. Lucas 1, versículo 80. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Lucas 1, 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Apenas esse texto. Esse texto ele fala de João. Esse texto ele nos mostra que o menino crescia. Isso nos mostra que nós não ficamos meninos a vida toda. Nós crescemos. Esse texto ele nos diz: o menino crescia e ele não ficou menino. Outro detalhe que esse texto nos mostra: ele estava no deserto. Deserto, talvez assim podemos dizer, é o melhor lugar que eu e você nós podemos estar. Ali nós somos treinados, ali nós crescemos um pouco mais, ali nesse lugar nós avançamos um pouquinho mais, ali nós aprendemos algumas coisas diferentes que nós não aprenderíamos de uma forma natural, de uma forma normal. E eu quero avançar um pouco com vocês, eu quero mostrar outros textos que falam sobre crescimento. 1 Coríntios 13, versículo 11. Olha só o que a palavra de Deus nos diz ali. 1 Coríntios 13, 11. Quando ele era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Mais um texto que nos mostra que é possível crescer. Olha só o que ele coloca ali. Falava, raciocinava, era, tudo no passado. Isso já foi, não faz parte mais da minha vida e da sua vida. Nós precisamos crescer. E esse texto ele nos diz: é possível crescer. É possível avançar um pouco mais. Mas quando eu era menino, eu falava como menino. Deixei para trás as coisas de menino. É isso que esse texto nos diz. Nós ouvimos uma mensagem há 2 semanas atrás. Lembra da mensagem que Arno estava ministrando, que o pastor Arno estava ministrando sobre a perseverança, tribulação, paciência. Ele falava sobre Romanos 5. Ele estava dizendo que a tribulação produz o crescimento. E nós queremos conversar um pouco mais sobre isso nessa noite. Para isso, vamos abrir mais um texto, que é um texto que me chama a atenção. E quando nós estávamos no evento da ITM, nesse início de ano, o Pio, ele leu esse texto e esse texto me chamou muito a atenção. Atos 16, 6. Atos 16, 6. Esse texto ele nos diz: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Não é um pouco estranho esse texto? A palavra de Deus não nos diz, talvez um pouco antes diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Não é isso que a palavra de Deus diz?
Ou será que está escrito: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, menos na Ásia? Veja só, Paulo querendo ir para a Ásia, e o Espírito Santo diz: não, não. Isso não gera um desconforto dentro da gente, dizendo assim: mas por quê? Porque o Espírito Santo impediu Paulo de ir pregar a mensagem na Ásia. Por que o Espírito Santo faria algo assim? Talvez, se nós olharmos no texto, nós vamos encontrar um texto dizendo o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, menos as criaturas da Ásia. Não está assim. Mas por quê? A Bíblia se contradiz? A Bíblia diz: não. Uma hora ela fala assim, outra hora ela fala de outra forma. Eu estou colocando sobre vocês e em vocês um ponto de interrogação muito grande. Espero que até o final da mensagem eu consiga explicar um pouco mais e você saia desse lugar sem essa dúvida, porque é assim. Nós precisamos entender que em Éfeso, que era a principal cidade da Ásia, havia ali, naquele lugar, uma deusa feita por mãos humanas, chamada Diana, ou Ártemis. Naquele lugar havia uma rocha, um espaço, um lugar onde foi construída essa santa, essa deusa chamada Diana, naquele lugar. Mas se havia naquele lugar uma deusa chamada Diana, por que Paulo não podia ir lá? A história, ela nos mostra que aquele lugar onde a deusa Diana estava construída, onde ela estava, havia um espaço ali, um lodo, e no meio uma área rochosa, e ali em cima estava aquela deusa. Era um espaço aproximadamente de 130 por 73 metros. E essa deusa Diana, ela ocupava um espaço de 100 por 50, essa construção. Mas a deusa em si era uma imagem pequena. Mas as pessoas iam para aquele lugar e vinham de todos os lugares para adorar essa imagem naquele lugar. Essa imagem naquele lugar, ela era conhecida como a mãe natureza, aquela deusa. E também como patrocinadora de festa, como alguém que resolve os problemas, alguém que é a líder, é a governanta, é alguém que tem autoridade. E as pessoas criam nisso. E esses nomes eram dados à deusa, e as pessoas acreditavam nisso e aceitavam aquilo como verdade. Então, por que Paulo não podia ir para aquele lugar? Porque Paulo precisava ser treinado um pouco mais em algumas práticas da fé. Por isso que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar a palavra de Deus em Éfeso. Nós estamos falando de um tempo diferente. Quando nós falamos de marcha para Jesus, quando nós falamos de algo que está acontecendo na nação brasileira, nós estamos falando de governar em breve mais de 50% da população brasileira. Por quê? Mais de 50% da população brasileira será evangélica. Deus está nos preparando, a mim e a você, para nós governarmos parte desse povo, que vai chegar e entrar nas nossas igrejas e vai aceitar a Jesus, e eles vão pedir socorro e vão querer que eu e você, nós os ajudemos. Deus está colocando sobre mim e sobre a sua vida uma responsabilidade. Ou seja, Deus vai treinar a mim e a você ainda mais para nós podermos cuidar desse povo que Deus está trazendo para próximo de nós.
Nós estamos falando da transformação, nós estamos falando da graça, nós estamos falando do poder que há em Jesus Cristo. Nós estamos falando de uma transformação de cidades, nós estamos falando de uma transformação de uma nação, nós estamos falando de confrontos com o reino das trevas e com o reino da luz. E Deus está nos preparando. A Bíblia ela nos diz em Isaías 43, eu estou fazendo algo novo, já está vindo a luz. Algo novo, algo diferente, algo que você ainda não viu, algo que os seus olhos ainda não viram. É algo forte. Em 2020, as previsões dizem que o Brasil ele vai estar entre a terceira e quarta nação mais importante, financeiramente mais importante no mundo. Você já parou para pensar sobre isso, o que vai ser da nossa nação, quando o povo, a maior parte, mais de 50% vai crer em Jesus? Eu creio que muitos crentes antigos, eles vão dizer assim: eu preciso despertar. Você já viu um novo convertido, quando ele chega na presença de Deus e ele ora, e parece que Deus responde tudo? Todas as orações feitas, Deus vai respondendo. Você já imaginou quando essas pessoas chegarem, e nós estamos hoje com um número considerável aqui, mas isso é só o começo, tem muito mais, tem muito mais. Deus está fazendo. Então Paulo precisava aprender algumas lições antes de enfrentar esse principado, essas potestades. Paulo precisava ser treinado pelo Espírito Santo para poder entrar na Ásia, naquele lugar. E Paulo sai da Macedônia, Paulo sai daquele lugar, e a Bíblia nos diz que ele sai daquele lugar e vai para Macedônia, Filipos, Macedônia. Atos 16, 11. Vamos avançar um pouquinho. Partindo de Troade, onde ele estava, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. É isso que a palavra de Deus nos diz. E se nós continuarmos lendo, ele vai dizer: ali não havia sinagogas, não tinha onde ter um lugar de oração. E a Bíblia continua dizendo, naquele lugar não havia praticamente nenhuma pessoa cristã. E eles foram avançando, e a Bíblia diz que eles foram à beira do rio. Naquele lugar, eles encontraram algumas mulheres. Dentre elas, uma escrava, que o texto nos diz. Uma escrava, e essa escrava, ela adivinhava, ela era adivinha. Ela falava do futuro das pessoas. E essa escrava, ela tinha autoridade sobre a vida dela, alguns senhores que ganhavam dinheiro com ela, por causa das suas adivinhações. E Paulo e Silas veem essa mulher, e quando ela importunava eles, a palavra de Deus nos diz, e Paulo olha para ela e expulsa aquele demônio da vida daquela mulher. Manda embora, sai. E aquele demônio larga e sai daquela mulher. E aqueles senhores que comandavam aquela mulher, que ganhavam dinheiro com as adivinhações dela, eles ficaram indignados, ficaram com raiva, brabos. Nós perdemos o nosso ganha-pão, nós perdemos o nosso dinheiro. E por causa disso, Paulo e Silas foram presos. Eles foram para o cárcere. Eu creio que muitos de nós, se acontecesse isso, nós diríamos o seguinte: Deus não cuida. Deus não cuida muito bem. Afinal, eu estou servindo ao Senhor, estou fazendo a obra do Senhor, e agora estou preso aí. Muitos de nós estaríamos murmurando, dizendo: por que aconteceu isso? E a palavra de Deus nos diz que Paulo e Silas estavam na prisão, louvando a Deus, adorando e louvando a Deus. À meia-noite começaram a adorar e louvar a Deus. A primeira lição que Paulo e Silas aprendem
é a lição do louvor e da adoração. Do louvor e da adoração. A primeira lição que eles aprendem é não murmurar. E o texto continua dizendo que Paulo e Silas, quando estavam ali, os grilhões se abrem e eles são soltos. Quando Paulo e Silas estavam adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, naquele momento, a presença de Deus naquele lugar se torna manifesta. A presença de Deus se torna manifesta. Quando eu e você, nós passarmos por algum sofrimento e nós queremos que a presença de Deus se torne manifesta, não é com murmuração que nós vamos conseguir isso. Com louvor e adoração. Essa é a primeira lição que Paulo e Silas aprendem. Por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. É ali que Ele está. E eles são soltos. Paulo e Silas substituem a murmuração por louvor e adoração. Então, quando o Matias ou o grupo de louvor está ali, eles não estão louvando ao Senhor para que o tempo passe e para esperar as pessoas chegarem na igreja. Eles estão louvando ao Senhor nesse lugar porque estão buscando a presença manifesta de Deus. Se nós temos salvação num dia como hoje, se nós temos cura, se nós temos libertação, é porque quando nós louvamos ao Senhor, a presença de Deus se torna manifesta. E nós começamos a avançar um pouco mais na presença do Senhor. Não existe prisão, não existe nada que possa prender, que possa nos prender, se nós louvamos e adoramos ao Senhor. Abra comigo mais um texto, Mateus 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Nós vamos conversar um pouco mais sobre treinamento de Deus. Mateus 14, 22, ele diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu a um monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. A primeira parte ali do versículo 22, o que está na sua Bíblia? Talvez está obrigou, ordenou, impeliu, qualquer palavra dessas que esse texto está nos dizendo, nos mostra uma coisa: eles não estavam a fim de entrar. Os discípulos não estavam a fim de entrar no barco. Jesus precisou obrigar. Jesus deu ordem, disse para o barco: estou mandando, já. O senhor não vai? Depois eu vou. Eles não estavam a fim de, até por uma razão. Mateus 8 diz que nos dias anteriores, quando eles estavam com Jesus no barco, o barco quase afundou. O barco quase afundou. Estava ali Jesus dormindo e eles estavam desesperados. E de repente eles chamam Jesus, acordam ele: Jesus, Jesus, nós estamos perecendo, nós estamos morrendo. Então quando Jesus diz de novo: vão para o barco, entre, eu estou mandando, vá para o barco. Eles não estavam a fim de ir. Falou: não, nós vamos afundar de novo. Eles estavam com medo, mas eles vão. E esse texto ele nos diz que o barco vai para o mar e ele estava sendo açoitado pelas ondas. E tem mais algo que esse texto nos diz, que o vento era contrário.
Se era uma ordem de Jesus, o vento não tinha que estar soprando a favor? Se era uma ordem de Jesus, o vento não tinha que estar a favor deles? Jesus deu a ordem, mas o vento era contrário, ele estava soprando contra. Muitos desafios que Deus coloca sobre a sua vida, o vento vai ser contrário. Mas é Deus que mandou, é Ele que disse, vá, faça, mas o vento está contrário. E você vai dizer assim, não, acho que isso não é de Deus. Não é de Deus. E nós desistimos da luta, nós desistimos da guerra, nós desistimos muito fácil do desafio que Deus coloca nas nossas mãos. E esse texto, ele continua nos dizendo, ele diz que Jesus, ele foi encontrar com eles na quarta vigília da noite. Qual que é a quarta vigília da noite? Eu não sei nem qual que é a primeira, né? Mas vamos lá. A primeira vigília da noite, das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite, a primeira vigília. Das 9 à meia-noite, segunda vigília. Da meia-noite até as 3 da manhã, a terceira. E das 3 da manhã até as 6, a quarta vigília. Então Jesus foi encontrar com eles entre 3 e 6 horas da manhã. Você percebe eles remando, sofrendo a noite toda, esperando que Jesus viesse? E eu fico imaginando, de repente, eles falando entre eles, eu acho que Jesus não vem. Eu acho que Jesus não vem. E estava ali os discípulos, talvez Mateus, que era cobrador de impostos, e a Bíblia não diz que ele sabia nadar, de repente ele nem sabia nadar, estava aí desesperado. Pedro, que era dono do barco, talvez ele estava ali com uma cumbuquinha, com a caneca jogando a água para fora, porque precisava salvar o patrimônio dele, né? E estava ali, desesperados. João, que era homem de oração, quem sabe estava ali no canto orando, pedindo, Deus, faça com que algo possa acontecer. E aí, de repente, nós temos ali o Filipe, que era o evangelista, dizendo assim, nós não podemos morrer não, afinal tem muita gente para evangelizar, não dá para morrer não. Judas Iscariotes, talvez que era o tesoureiro, estava pensando assim, se afundar vai ser um prejuízo tremendo, não dá para afundar não, tem que ficar firme. Tomé, que era o incrédulo, talvez tenha dito assim, nós deveríamos ter vindo com um barco maior, né? E assim um por um, e aquela discussão, e de repente quem que chega andando sobre as águas? Jesus. E estavam ali homens, né? E estavam com medo. Eles estavam com medo, é um fantasma, gritaram eles. E Jesus diz, não tem mais, sou eu. E aí Pedro, né? Ele diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E o que Jesus diz? Vem. Jesus, quando ele pede para você andar sobre as águas, ele vai financiar esse projeto. Você não precisa se preocupar, o que eu vou fazer para andar sobre as águas? Basta dizer, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. E quando Pedro vai caminhando sobre as águas, ele vai caminhando enquanto Jesus, ele afunda. E o que Jesus diz para ele? Ô homem de pouca fé. Mas e os que ficaram no barco? Talvez os que ficaram no barco ficaram ali sentados, dizendo assim, vamos ver o que vai acontecer. Vai afundar. Saiba que quando Deus te dá um projeto, sempre vai ter alguém torcendo contra. Vai torcer para que você afunde. Pedro sai do barco, mas e os que ficam? Sabe qual que é a diferença entre os que ficaram e Pedro que saiu? Num domingo à noite, na igreja primitiva, quando o pastor fez o apelo para vir à frente e contar um testemunho, Pedro veio e contou a história dele mesmo. Enquanto que os outros vieram e contaram um testemunho dizendo o seguinte: essa semana nós vimos um homem andar sobre as águas. Mas Pedro poderia dizer, eu andei sobre as águas. Eu andei sobre as águas. Ele saiu do barco.
Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Deus coloca nas nossas vidas desafios e mais desafios. Mas nós estamos contando a história de Paulo. Esse foi apenas um parênteses, para você ver que Jesus pode demorar. Jesus, ele nos coloca alguns desafios. E nós ficamos desesperados. Jesus mandou, e como eu estou perecendo? Jesus, ele virá te socorrer. Você não vai afundar. E o texto continua dizendo, Paulo sai desse lugar e vai para Tessalônica. Paulo sai de Filipos e vai para Tessalônica. Atos 17:1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Versículo 3, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Quais escrituras que Paulo estava usando? As mesmas que ele usava para perseguir a igreja. As mesmas escrituras. Mas dessa vez ele estava usando essas escrituras e dizendo: esse Jesus que eu falo para vocês, esse Jesus que eu proclamo, esse é o Cristo. Esse é o Cristo. Então Paulo, nesse momento, ele aprende a segunda lição. Ele aprende a segunda lição, a diferença entre religião e revelação. Ele aprende a segunda lição qual que é a diferença entre religião e revelação. Quando ele perseguia a igreja como uma religião. Quando ele vem na presença de Deus, ele começa a entender que há mais na palavra de Deus e há revelação na palavra de Deus. Ele começa a perceber que religião é um ritual, mas ele começa a aprender que a revelação é a presença de Deus. Essa palavra que está ali é a presença de Deus. Em Tessalônica, eles experimentam a glória da lei. Mas Paulo mostra que existe a graça, que existe algo a mais da presença de Deus. E esse texto ele nos diz, continua falando Atos, depois disso eles vão para onde? Para Bereia. Veja comigo, Atos 17, versículo 10. E logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Então a Bíblia nos mostra nesse texto que Paulo ele descobre e ele se aprofunda, ele tem uma forte intimidade com a revelação da palavra. Ele se aprofunda na revelação. No ponto anterior, no texto anterior, ele descobre a diferença, ele mostra a diferença entre religião e revelação. Nesse texto, ele percebe que tem como se aprofundar um pouco mais na revelação. Não basta sair da religião, precisa aprofundar-se na revelação. Então ele começa a entender um pouco mais daquilo que Deus tem
para a vida dele, ele começa a mostrar isso para as pessoas. Ele começa a ter um entendimento em relação à revelação. Ele começa a entender e ele começa a mostrar para as pessoas que há algo a mais na palavra do Senhor. E nós, muitas vezes, para nós crescermos na presença de Deus, nós precisamos ter uma revelação maior. E essa revelação vem, muitas vezes, na tribulação. Deixa eu contar um exemplo para vocês, para nós entendermos um pouco melhor. O meu menino, o Renan, quando ele tinha 2 para 3 anos, nós tínhamos lá fora uma churrasqueira, talvez já contei esse exemplo numa mensagem anterior, mas alguns certamente não ouviram. E nós tínhamos ali um tanque de caminhão ali para fazer um churrasquinho na frente da nossa casa. E eu, com todo cuidado, se o menino tocar ali, aquilo é quente, falava para ele: não toca, não encosta ali, vez após vez. Final de semana, dias que a gente aquecia aquilo para fazer uma carne, estava ele lá, ao redor ali, correndo, brincando e tá. Falei: filho, não encosta aqui. Mas num determinado dia, quando eu entro para dentro de casa buscar alguma coisa, estava ele lá aos berros, grudou os dedinhos lá, grudou os dedinhos. Eu falei: e agora? Mas naquela hora Deus mostrou algo com aquele acontecimento. Às vezes eu e você, nós precisamos fritar os dedinhos para entender algumas coisas da palavra. Às vezes o pastor está ali ministrando, falando e dizendo: está muito bom. Mas na segunda-feira nós nem sequer lembramos do que foi ministrado. Mas quando eu e você, nós fritamos os dedinhos, aquilo passa a ser rema na nossa vida. Eu falei para o meu menino, depois de alguns dias, eu falei: filho, encosta aí. Ele passava assim de longe, olhava, desconfiado, não chegava nem perto. Quando eu e você, nós fritamos os dedinhos, não precisa o pastor dizer: não faça isso. Dói, e nós aprendemos. Mas continuando a história de Paulo, Paulo chega em Atenas, a alma ficou bastante angustiada, ele ficou perturbado. Por quê? Atos 17:16 diz: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos em Atenas. E esse texto continua nos dizendo, ele vai para a praça e começa a falar. Se nós continuarmos lendo o texto, diz o texto que pouquíssimas pessoas aceitaram a palavra, pouquíssimas pessoas aceitaram a Jesus. E o texto continua dizendo: deixou Atenas e foi para Corinto. Porque a mensagem de Paulo em Atenas foi um fracasso. Por que a mensagem de Paulo em Atenas foi um fracasso? Simplesmente porque ele não falou da cruz. Antes dele ir para aquela cidade, ele se preparou, ele procurou saber os costumes daquela cidade. O que eles entendiam, o que eles falavam, o que eles estudavam. Ele procurou entender como são essas pessoas. Assim como eu e você, muitas vezes nós queremos evangelizar. Não, vamos conhecer como é que é aquele povo. Vamos nos preparar, vamos ter conhecimento. E nesse texto de Atos 17, continuando no versículo 21, diz: todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Eram pessoas cultas, eram pessoas entendidas, pessoas que liam Veja, que liam revista, que eram informados, que tinham conhecimento, que sabiam de tudo. Eram essas pessoas, essa era a preocupação deles. E Paulo chega naquele lugar e eles não recebem. E Paulo, até mesmo antes de ir para aquele lugar, ele se preparou. Ele falou: não, como essas pessoas são sábias, entendidas, eu preciso me preparar. E a mensagem de Paulo em Atenas foi um fracasso. Simplesmente porque ele não pregou a mensagem da cruz.
A mensagem da cruz, ela é simples, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra como uma espada de 2 gumes. É isso que é a palavra de Deus, é falar da cruz. Em 1 Coríntios, veja só, 1 Coríntios 2:1. Eu mesmo, irmãos, quando estive com vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Talvez ele poderia dizer: eu não vou fazer como eu fiz em Atenas, agora eu quero aqui chegar apenas trazer a palavra da cruz. Apenas a palavra da cruz. Eu não quero saber como vocês estão. Eu não quero agir como eu agi em Atenas. Eu quero falar da palavra da cruz. Eu quero falar de Jesus, quem Ele é. Versículo 3, continuando, de 1 Coríntios 2. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria humana, de sabedoria assim, talvez entre parênteses nós colocaríamos como usei em Atenas. Ele diz: mas consistiram em demonstração de poder e de espírito, algo vivo, algo real. Versículo 5, para que a fé que vocês têm não se baseasse em sabedoria humana, mas em poder, em demonstração de poder. Então, quando eu e você nós queremos proclamar a palavra é simples, a palavra não é complicada, a palavra não precisa de muito conhecimento, é saber quem é Jesus, o que Ele fez na minha vida, o que Ele fez na sua vida, apenas isso. É bom estudar, é bom, mas se nós não tivermos um encontro real com Jesus, o que nós vamos aprender não vale nada. E Paulo aprende outra lição: ensinar a mensagem da cruz. Ensinar a mensagem da cruz. E a Bíblia continua nos dizendo que Paulo chega em Coríntios. Paulo chega em Corinto. Atos 18, versículo 9. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Paulo ficou ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus. E em Coríntio, Paulo, ele tem a igreja mais poderosa, a igreja mais numerosa. Em 1 ano e meio, ele tem uma igreja naquela cidade de mais de 20 mil pessoas. Em 1 ano e meio. E ele traz uma palavra simples, uma palavra de autoridade. Se nós buscarmos nesse texto de Atos 18, 11, ali nós encontramos uma palavra, 2 palavras: ficou ali. Essas 2 palavras no grego, ela significa katso. O que significa katso? Katso significa cadeira de autoridade, cadeira professoral, cadeira onde alguém se assenta para governar, que tem autoridade. Quando esse texto ele nos diz, assim Paulo ficou ali, esse texto ele está nos dizendo que Paulo ele já tem e ele tem autoridade agora para determinar e governar as coisas. Paulo tem autoridade. E a 6ª lição que Paulo agora não aprende, ele já está nela, é que ele agora pode se assentar como cátedra, como autoridade. E ele pode determinar, ligar e desligar as coisas.
Paulo agora entende que ele pode ligar e desligar. Ele pode fazer e desfazer. O último texto, nós já estamos terminando. Como cátedra, ele declara o que tem que ser feito. Veja em Atos 18, a partir do versículo 12, Atos 18, 12. Sendo Galio prônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galio disse aos judeus: se vocês, judeus, tivessem apresentado uma queixa de algum delito ou um crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. Percebe que a mesma acusação que Paulo recebeu antes e ele foi preso? Não havia demônio naquela cidade que tivesse autoridade sobre a vida dele. Ele determinava, ele falava, ele dizia: demônios, saem desse lugar, vocês não têm autoridade. Eu e você, quando nós somos treinados pelo Senhor, nós passamos a ter autoridade sobre aquilo que Deus confia nas nossas mãos. E nós começamos a avançar, nós começamos a determinar, nós dizemos: em nome de Jesus, essas pessoas estão livres, elas estão livres para vir ao culto nessa noite. Em nome de Jesus, todas as pessoas que entrarem nessa noite, que não aceitaram Jesus ainda, elas vão aceitar a Jesus. Nós temos autoridade, nós somos cátedra quando nós somos treinados pelo Senhor. Mas nós precisamos aprender essas lições. E olha só, para nós fecharmos, Atos 18, 19. Aonde Paulo chega agora? Em Éfeso, na Ásia. Versículo 19. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficasse mais tempo. E não cedeu. Onde Paulo estava? Na Ásia agora. O Espírito Santo diz de novo: não, Paulo, agora não vai entrar lá. Já te impedi uma vez, vou impedir de novo. Agora não, Paulo está lá e ele está lá como cátedra, como autoridade, como alguém que governa, alguém que dita as regras, alguém que fala: faça assim. Diabo, você não tem autoridade, você está fora. Essa é a autoridade que Paulo estava executando naquela cidade. E esse texto nos diz que multidões vêm de todos os cantos ali para adorar a deusa Diana. E Paulo, naquele momento, ele usa uma estratégia interessante. Ele se hospeda em hotéis, e todas as pessoas que se hospedavam nesses hotéis, eles eram ministrados, elas eram ministradas da palavra de Deus. E Paulo chega, e quando ele se hospeda nesses hotéis, ele fala aos donos das pousadas e hotéis de Jesus. E quando as pessoas vêm de todos os lugares da região para adorar a deusa Diana, os donos de hotéis, eles falavam de Jesus, e essas pessoas não iam mais para adorar a deusa Diana. Paulo almoçava nos restaurantes e falava aos donos de restaurantes a palavra de Deus, e elas aceitavam, e quando as pessoas iam almoçar naquele lugar, elas recebiam a palavra de Deus. E as vidas eram transformadas. Eles vinham para adorar a deusa Diana, mas elas recebiam primeiro a presença de Deus, Jesus, a cruz. Ao ponto de que as pessoas estavam preocupadas: o que está acontecendo? Continua vindo o povo para a cidade, mas eles não compram mais os santinhos, não compram mais as coisas da Diana. E ficaram preocupados com isso, e fizeram uma pesquisa: o que está acontecendo? Por que nós não conseguimos vender mais nada? E quando eles foram ver, é porque Paulo estava na cidade.
Paulo não precisou fazer grande alarido, Paulo não precisou gritar, Paulo não precisou ir para uma praça pública. Paulo foi falando de Jesus e a transformação começou a acontecer. Seria muito interessante se nós tivéssemos por todos os cantos da nossa cidade pessoas cujo Espírito Santo não precisasse impedir de fazer alguma coisa. Seria interessante se todos nós pudéssemos estar cheios da presença de Deus, ao ponto de que o Espírito Santo não precisasse nos impedir de ir a alguns lugares. Por que o Espírito Santo faz isso? Para preservar a minha e a sua vida. Então, quando você é treinado pelo Senhor, quando Deus te treina, quando dói, você frita os dedinhos ali, dói. Diga assim: Senhor, obrigado. Eu sei que eu estou avançando. Eu sei que eu estou avançando. E aí você tem autoridade, você se senta como cátedra e você diz: em nome de Jesus, eu declaro a salvação sobre essa vida. Eu quero finalizar contando um acontecimento que me chamou a atenção. Quando nós estávamos pastoreando uma igreja alguns anos atrás, nós estávamos ali e orando por uma família assim muito complicada. Eles viviam em bailões, as filhas eram isca para roubar caminhões, para roubar cargas. Uma família assim bem desestruturada, ali na borda do campo. E nós estávamos orando por eles. Mas num certo dia quem chega na igreja? A mãe dessas meninas, a esposa daquele marido. Uma vida tão destruída, tão complicada. E quando ela chega, ela aceita Jesus naquela noite. Ela aceitou Jesus naquela noite. Mas quando ela aceita Jesus, uma semana depois, nós fomos visitar na semana seguinte esse casal, ela, como visita de novo convertido, e nós chegamos na casa dela e a filha estava dentro do quarto gritando: eu odeio crente, eu odeio vocês. E gritava. E o que eu faço? O que nós fizemos? Fui eu, minha esposa ali, oramos com ela, todo revoltado. E eu falei apenas: não vai demorar uma semana e você vai estar na igreja. Eu nunca vou pisar meu pé numa igreja, nunca vou pisar. Eu odeio crente. Passou uma semana, aquela menina estava na igreja, aceitou a Jesus, e naquele mesmo período, o marido dessa mulher arruma uma amante. Na mesma semana, a família já estava destruída. Se não bastasse isso, passou mais uns dias e aquele marido daquela mulher que acabou de aceitar Jesus mata a facada o marido da amante. 3h da manhã, toca o telefone e a mulher desesperada no telefone: vem aqui em casa, meu marido acabou de matar um homem. 3h da manhã, nós nos vestimos, saímos de lá, num beco, numa casa horrível ali no meio, e nós fomos lá. Ela chorando, e ela só dizia assim para nós: eu achei que vocês não viriam, eu achei que vocês iriam nos abandonar. E nós oramos com ela. Passou mais uma semana, o marido dessa mulher, que acabou de matar um outro, aceitou a Jesus. A outra filha aceitou a Jesus. A família toda estava na presença de Deus. E houve transformação naquela cidade. Por que eu digo isso? Porque quando o diabo toca na sua vida, ou na vida de algum parente, você começa a ter mais autoridade sobre aquela pessoa. Porque a Bíblia nos diz que se alguém toca na minha vida e na sua vida,
Você pode repreender, você tem autoridade e há uma ligação. Você diz: diabo, você não tem autoridade em tocar nessa vida. Essa vida é salva, essa vida é liberta em o nome de Jesus. Ela é liberta, você tocou na pessoa errada. Você tocou num servo de Deus, você tocou numa serva de Deus. E nós dizemos: essa pessoa vai aceitar a Jesus. E ela vai aceitar a Jesus. A autoridade na tua vida. Quando algo acontece danoso na tua vida, você tem autoridade, porque ela tocou, essa vida tocou em você, que é a autoridade do Senhor. E em nome de Jesus, você declara e algo vai acontecer diferente. Eu tenho falado essa semana para o Wilson, Antônia, posso usar esse exemplo? Tem sido roubado o carro deles na frente da casa deles. Eu falei: existe algo que é forte, é você declarar a salvação sobre essas vidas. E agora tem meio legal de você atingir essas pessoas, porque existe uma ligação. Na mão deles está algo que é deles. Como existe algo que é deles, na mão desses bandidos, você pode declarar a salvação sobre a vida deles e vai acontecer. Vai acontecer. E aí o diabo perdeu mais uma vez. Quando ele toca na sua vida, você tem autoridade para quebrar aquilo que ele fez na sua vida. Vamos nos colocar de pé.